Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Estamos aqui direto do TDC São Paulo 2024, gravando a nossa 5ª temporada, com o apoio de Bradesco, TOTUS e da Rede. E hoje, você já sabe, mais um episódio onde vou trazer as pessoas que vão enriquecer sua carreira, trazer novas ideias e muito conteúdo bacana para você. E eu estou aqui com uma moça incrível, que é a Lívia Gabos, especialista em acessibilidade. Seja muito bem-vinda, Lívia, ao podcast. Muito obrigada pelo convite. Olá, todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui. Que legal. A Lívia que também é podcast, ela me falou agora há pouco, né? Já aproveitou essa latinha, já entrevistou. Como é que é o nome do podcast? É o podcast da Lady That UX, em português. Já participei de um em inglês também, mas o de português é sempre garantido. Tem vários episódios que eu participei entrevistando mulheres maravilhosas. Fica aí a dica, mais um podcast para vocês colocarem no seu feed. Mas, Lívia, eu sempre começo aqui, a gente já está fazendo 1 ano de podcast. A gente começou no TDC passado, então a gente já tem algumas tradições no podcast. Uma delas é começar resgatando um pouquinho a jornada de cada pessoa na sua área, como que ela se desenvolveu profissionalmente, até porque muitos dos nossos ouvintes, eles estão nessa fase, né, de decidir o que vão fazer da carreira, ou até fazendo uma transição de carreira. Então eu queria saber como que foi para a jovem Lívia, ou até se pode ter sido uma coisa mais recente, que você veio para a área de tecnologia, o que chamou a atenção, ou se você caiu de paraquedas, como que foi esse processo? Olha, vem de muito tempo atrás, que eu, na verdade, eu fiz colégio técnico, daí lá eu meio que caí de paraquedas, mas isso foi ano 2002, então a tecnologia estava começando como um todo, os computadores eram antigos, não tinha quase desenvolvimento web, surgiu muito tempo depois. Sim. Então, lá eu comecei, depois eu continuei, eu me formei, depois eu fui para graduação em sistemas de informação. Nos últimos anos da minha graduação, eu descobri a área de arquitetura de informação, que está relacionada com o UX-Design. O UX-Design surgiu muito tempo depois. Nem chamava assim, né, naquela época. Não chamava. Era a arquitetura de informação que existia. Começou assim. E eu descobri isso no meu último ano de faculdade, foi que eu falei assim, meu Deus, eu vou conseguir sair com uma carreira dessa faculdade, porque eu estava começando a ficar desesperada, porque eu não queria trabalhar em programação, mas eu me encontrei naquela área, que foi quando eu comecei a estudar e depois, logo depois eu comecei a trabalhar e trabalhei na área de acessibilidade e arquitetura de informação, parte de testes, e comecei assim, logo depois, como eu trabalhava na área de acessibilidade, eu foquei nisso no começo de carreira, foi mais fácil começar a trabalhar com as coisas de design, porque tinha aquela parte de planejamento, de estrutura, de falar para o desenvolvedor o que ele ia fazer no contexto de acessibilidade, entrar o mais cedo possível, não depois. Então foi ali que eu comecei os primeiros passos para entrar na carreira de design. Eu comecei a trabalhar depois de um tempo nessa parte de design, me especializei na parte de design de interação e a parte de pesquisa. Mas a minha base não é design, minha base é de programação. Sim. Mas assim, eu gosto muito da parte de design e eu me vi depois de um tempo com essa como pessoa intermediária mesmo, de Sim. comunicação de design para o desenvolvimento, tentando chegar no melhor consenso, na melhor solução. E hoje é assim, eu voltei um pouco para a área de desenvolvimento, estou trabalhando na parte de engenharia hoje, saí um pouco da parte de design, mas assim, acessibilidade é a única coisa constante na minha vida. É uma linha que você está sempre trilhando. Sempre trilhando, sempre presente. Legal. E eu não sei se você pegou na época que você iniciou, que você disse, né, eu vim da parte de arquitetura e acabei indo para o design, meio para lidar com a galera de desenvolvimento. Tinha muito conflito, porque o desenvolvedor ele estava num mundinho que era só dele, ele definia tudo, ele definia usabilidade, depois começaram a distribuir e começou a chegar essa galera aí do design, inclusive entre aspas, essa galera aí do design, né, que é a turma que veio dizer que tem regra agora,
dizer que ó, tem que se preocupar com isso. Como é que foi esse processo? Você chegou a pegar isso ou não? Nossa, peguei muito. A pessoa, o desenvolvedor falando assim, não, mas eu fiz desse jeito, mas esse não é o melhor jeito. Ah, é? Então qual que é o melhor jeito? Daí eles começam a brigar e falar assim, não, mas esse aqui é o jeito mais prático, mas esse tem melhor usabilidade. E depois de um tempo de carreira eu comecei a tentar intermediar. Não, vamos por esse caminho, vamos chegar nesse consenso, ó, meio termo, assim dá para essa versão, assim no segundo momento. E fomos trabalhando com isso aos poucos, mas assim, é muito mais fácil não ter intermediários. Os dois se conversando, sendo harmoniosos, chegando na melhor solução, é o mais viável. Hoje, na verdade, eu pouco intermedio onde eu trabalho, porque é isso, as pessoas têm que chegar num consenso. O designer não vai implementar a solução. Sim. Mas o desenvolvedor, a pessoa desenvolvedora precisa entender o que foi planejado para também não quebrar uma experiência. Então, assim, Claro. é chegar num consenso. Mas, nossa, antes era terrível. Eu acho que tinha muito uma coisa de o dev ou a parte mais técnica acreditar que o designer ou toda a galera que estava preocupada com a usabilidade estava mais preocupado com o ideal do que com a entregabilidade Sim. do projeto. Ah, eu estou fazendo isso porque é o jeito que a gente tem para entregar, eu Sim. tenho prazo, não sei o quê, só que o designer diz, tá, mas esse jeito não é o melhor jeito, né? Mas eu acho que isso amadureceu bastante, agora Sim. mudou muito, né? Como é que é a tua experiência hoje em dia em relação àquele tempo? Não, mudou completamente. Assim, eu não posso falar em várias empresas. Acho que depende da escalabilidade da empresa. Empresas muito grandes, eu entendo que ainda existe algum ruído de comunicação. Conforme vai tendo várias hierarquias, começa a ter dificuldade de comunicação. Mas eu acho assim, em equipes pequenas, isso é tranquilo. E até quando tem uma integração mesmo, quando é um setor completamente separado, quando tem assim, olha, agora tem passagem de bastão, tem nos planejamentos, já se inclui as duas áreas, não só uma área. Quando não começa a se separar, não, agora é só design, depois vai vir só desenvolvimento, tudo tem esse fluxo mais constante, muito mais fácil. Mas assim, eu acho que apesar de ter tido bastante maturidade, as empresas ainda em algumas escalas têm dificuldade de não fazer as coisas separadas. Porque design e desenvolvimento são os operacionais que vão entregar a solução. Não existe só a área de desenvolvimento que vai entregar, só a área de design que vai entregar. As duas precisam de cada um. Então, assim, tem a maturidade da empresa de não isolá-las. É uma construção complexa, né? Sim, Para se exato. chegar em algum lugar. E aí eu queria entender o seguinte, você falou, lá no começo eu fiz acessibilidade, né? Eu coloquei isso como carreira. O que te despertou para esse lado? Tinha algum viés anterior? eu tentei usar esse negócio e não consegui, achei péssimo de usar e isso transformou. Teve algum marco assim que te chamou a atenção? Ou foi a prática do dia a dia? Quando eu comecei minha carreira, na parte assim, como primeiro trabalho e tudo mais, era uma empresa voltada para produtos voltados para educação. Legal. E na educação, você precisa desse contexto de acessibilidade, porque assim, você não vai isolar alunos. Então, você precisa garantir que qualquer aluno consiga utilizar suas soluções. Então, o contexto de acessibilidade era muito importante. Sem dúvida. Mas naquela época não existia conteúdo, curso, assunto, praticamente quase nenhuma pessoa criava conteúdos com relação a isso. Lá atrás, eram muitas poucas pessoas. Eu fiz um curso em 2011, era o único curso que tinha com relação à parte de acessibilidade. E as poucas pessoas que falavam de acessibilidade há muito tempo, uma delas é o Reinaldo Ferraz. Eu fiz amizade também lá naquela época com a Thalita, Thalita Pagani, que também é uma grande especialista em acessibilidade. E a gente veio caminhando também, as duas, nessa trilha e tudo mais. Mas o conhecimento teve que ser construído, basicamente. Foi na prática, foi na tentativa e erro, foi aprendendo a usar leitor de tela e fazer os testes, porque você não conseguia público até para testar, você não sabia como chegar nas pessoas, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tinha essa experiência, então você aprendia para aplicar e tentativa e erro, feedback para melhorar a experiência, então foi aprendizado mão na massa mesmo. Bacana.
E eu acho que é legal a gente esclarecer, porque a acessibilidade às vezes cai numa caixa que a pessoa que não é PCD, ela diz assim, isso não tem nada a ver com isso, não é minha praia, eu não tenho para fazer. Em que consiste a análise de acessibilidade de software hoje? Dá para você dar uma geral, assim, panorama, até para quem não, sei lá, cair de paraquedas nesse vídeo aqui, né? E agora quero entender o que é, o que significa acessibilidade. Não é só usabilidade lá e tem que tá fácil de usar? A gente fala, um sistema ele pode ter uma boa usabilidade, ele pode ser de fácil acesso, mas com dificuldades de utilização. Então, assim, a acessibilidade tem um amplo conceito, um contexto que, assim, você, independente das características físicas, psicológicas, financeiras, de localização, limitações físicas, você consegue utilizar o que você quiser, onde quiser, como quiser. Então, assim, naquela 2011, 2012, quando começou o uso de celulares, acho que o iOS começou a despontar naquela época, começou a utilizar aplicações, tudo começou a ter que virar mobile. Sim. Então, as pessoas começaram a acessar mobile, você tinha que criar todos os sites que estavam desktop, tem que virar mobile, e daí virou um contexto de mobile first. E isso foi um contexto de adaptação, uma quebra muito grande para as empresas, dessa perspectiva. E isso é um contexto de acessibilidade. A pessoa está lá com o celular dela, com 3G às vezes nem tão bom assim, Sim. E tem que acessar o conteúdo, tem que acessar o que você dispor para ela. E ela vai estar no celular, numa tela pequena, numa interface mais limitada. Então, tudo isso é um momento. Há muitos contextos que eu fui aprendendo ao longo do tempo, por exemplo, uma empresa chegou e falou assim, a gente não previu que as pessoas iam utilizar o nosso sistema de mobile no sol. Então, para enxergar a tela... O contraste... O contraste era terrível. As pessoas tinham que fazer aquela cabaninha assim, para tampar do sol, para conseguir enxergar a tela. Então, assim, você fala assim, não, acessibilidade é só para pessoa com deficiência. Não, você está lá no sol, a bateria está fraca, você está lá no menor brilho possível. Ué, você tem que continuar enxergando, continuar usando o sistema. Sim. Então, e também tem o contexto de exclusão social. Por que uma pessoa com deficiência que utiliza, por exemplo, leitor de tela, não vai abrir uma conta no banco, não vai utilizar um banco online? Sim. Ela não vai querer guardar dinheiro e fazer investimentos. Uma vez isso foi muito interessante, foi num TDC. Eu estava com um aluno meu, uma época eu dei aulas de programação para pessoas com deficiência visual. Ok. E eu trouxe ele para o TDC, eu estava andando com ele nos stands e tudo mais, e a gente estava falando num stand, acho que de uma empresa financeira, e comecei a perguntar, começou a falar de vagas e tudo mais, daí ele perguntou, o seu sistema, ele é acessível? E ela não sabia responder. Travou. Travou. Daí eu falo assim, porque eu tentei me cadastrar, eu tentei usar e não consegui. Eu queria utilizar um sistema para investimentos. Daí aquele contexto, será que alguém pensou que uma pessoa cega queria fazer um investimento? Queria ter dinheiro? E também aquele contexto, às vezes excluíram esse determinado perfil da sociedade. Gente, pessoas com mais idade, pessoas de 40 mais, 50 mais, elas vão querer guardar o dinheiro, investir, garantir Sim. o futuro dos seus herdeiros. E essas pessoas, elas vão ter pouca acuidade visual, às vezes, dependendo se for 70 anos mais, eles vão ter dificuldade de utilizar com destreza o celular, com pouca precisão. E essas pessoas precisam acessar a conta, acessar o sistema. Então, a acessibilidade é ampla. Vai de crianças que utilizam hoje interface, Sim. não são alfabetizadas e querem acessar o YouTube, quer acessar Sim. as coisas, até pessoas idosas com limitações físicas. Então, assim, a gente pensa que é uma camada da sociedade mais específica, mas é ampla. A gente só esquece de determinadas características. Sim, é quase como uma cultura, né? Eu preciso estar dentro de uma cultura de acessibilidade para poder tornar algo efetivamente acessível, né? Porque Exato. São muitos contextos. Você estava falando, eu lembrei que uma das primeiras palestras que eu dei aqui no TDC foi exatamente sobre o Mobile First, que a gente falou assim, olha, vocês desenvolvedores mobile têm um problema muito sério, que vocês fazem
todas as aplicações de vocês primariamente para iOS, e o iOS tem menos de 10% de usuários no Brasil. São mais de 92% que são Android. Ou seja, as pessoas não usam os seus aplicativos que vocês criam. Mas é que o iOS é melhor, um público mais qualificado. Mas vocês estão perdendo 92% do público. Ou vocês fazem uma aplicação que não cabe na banda que o cara tem de internet. Como é que ele vai interagir com isso, né? Então, esse contexto que você falou socioeconômico também é de acessibilidade, né? Também pensar, por exemplo, a gente está aqui no Sudeste, a gente está em São Paulo. Mas e o pessoal do Norte que tem limitações de rede? Que em algum Eu não pode ser always logger, né? Eu preciso dar uma opção para ele usar e dar um ping só na rede de vez em quando. Ou às vezes, tipo, não vai ter não tem 5G, não tem. Não, é um 2G lá, Sim. é Uma banda mais estreita. Exato. E às vezes, uma vez eu mostrei um mapa desses contextos, de o quanto que é acessível, o quanto as pessoas têm acesso a determinadas bandas, essas questões. Gente, tem uns vazios no mapa. E as pessoas se concentram muito no tipo, não, sul, sudeste, que tá ok e tudo mais. Mas, gente, tem vazios amplos, tem áreas muito amplas que você tem que pensar nisso. No contexto agro, que a pessoa tá lá na parte do centro-oeste, estado do Mato Grosso do Sul, que tem fazendas enormes, e a pessoa tem lá que usar um sistema no meio de uma fazenda enorme, e ela tem que usar um sistema online. Tem que pensar em todos esses contextos. Sem dúvida. E eu acho que tem um outro. Tem um contexto maior que envolve tudo isso, que é o contexto financeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar de a gente ter evoluído muito, né, ter crescido a preocupação com isso, a gente ainda tem que pensar que é um investimento a ser feito, né? Você precisa investir para que isso aconteça. E ao longo da tua trajetória, provavelmente, deve ter visto muitas transformações desse tipo. Empresas que investiram, se tornaram... Como que a gente convence, ou não sei se convencer é a palavra certa, mas convida, talvez, esse grande público a transformar isso numa cultura? Será que isso pode ser, do ponto de vista do não, faça isso que vai atrair novos clientes, vai ser lucrativo? Ou será que vai ser via regulamentação? Não, você é obrigado a fazer porque está numa regulação. Como é que você enxerga essa expansão da acessibilidade? Porque apesar de ter melhorado muito, está muito aquém do que poderia ser, né? Tá muito, muito ainda. Acho que os dois modos. Tem o fácil, que é esse de tipo, gente, olha, tem áreas, tem público, você vai ganhar dinheiro, tem um público qualificado, interessado, que muitas vezes as empresas estão perdendo. Então, assim, direciona para isso que tem um retorno. As pessoas fazem divulgação, falam assim, olha, consegui usar, é muito boa experiência, falam assim, não, usa esse... tem pessoas que recomendam, usa esse banco, ele é acessível. Sim. A conta é muito fácil. É um qualificador de valor a mais, né? Sim, é um público que vai falar assim, por que você está fazendo esse banco, você está sofrendo? Vai nesse, muito mais fácil, eu consegui, uso todo dia. Então, assim, é exatamente isso. Então, existe esse público, essa parte de que você vai ganhar dinheiro. Do negócio, né? É, o negócio. E tem a parte que é a penalidade. Sim, você vai ser processado. Teve uma vez uma palestra, foi no Meetup. Eu fui para falar sobre o futuro do design, alguma coisa assim, uns anos muito atrás. Pré-pandemia, agora sim, pré-pandemia. Tem o pós-pandemia e Daí eu fui no pré-pandemia, fui no Meetup e eu perguntei, alguém aqui conhece ou é de uma empresa que está num processo, levou um processo civil com relação à parte de acessibilidade? Uma pessoa levantou a mão. Porque hoje em dia, no Brasil, não existe essa divulgação de que as empresas estão sendo processadas juridicamente com relação à parte de acessibilidade. Mas os processos existem. Então, elas são eu não fazia a menor ideia. Sim, teve uma época que eu trabalhei na prefeitura daqui da cidade de São Paulo, na área da pessoa com deficiência, na Secretaria da Pessoa com Deficiência. E vinham processos da secretaria, da parte jurídica mesmo, do... Controladoria. Isso. E geral, assim, o juiz pedia para a gente fazer uma análise de acessibilidade. Sim. A secretaria fazia.
e eu analisava, falava assim, não, tá tudo errado. E a Isso. gente Um laudo reportava, técnico, a assim. gente fazia um laudo técnico. E várias vezes, vinha pelo menos uns 2, 3 processos por mês. Isso é frequente. Então, a gente saía esse laudo de lá. Então, assim, é que é um contexto muito isolado, as pessoas esquecem que existe isso. Existem áreas que têm uma regulamentação maior, por exemplo, bancos, a parte financeira, existe uma regulamentação para isso, mas tem uma outra área que, assim, esquece que o público existe, mas não significa que eles não vão levar processos. Eu tenho amigos que já fizeram processos contra escolas, faculdades, porque eles querem estudar, a escola previa essa oportunidade e o sistema não é acessível. Então, eles não conseguiam se formar, eles não conseguiam terminar uma graduação. Então, é assim, você dá a possibilidade, mas depois você restringe, então não é para qualquer público. Isso está nos direitos, a pessoa vai atrás. Sim. Então, assim, você vai Não levar... é inclusivo, né? Então, a pessoa vai levar um processo. Ela vai pagar uma multa, ela vai poder pagar uma multa no geral, do tipo, ou para aquela pessoa, por exemplo, a cidade pode ser multada. A cidade não, a empresa no nível de arquitetural também, acessibilidade Sim. arquitetural também pode ser multada. Então, assim, existe esse contexto. A gente só desconhece. Existe uma lei nacional, né, de acessibilidade. Sim, existe a legislação, a LBI, com relação a essa parte de inclusão, e estão sendo criadas com relação à parte da ABNT normativas com relação à acessibilidade. Ano passado eu participei junto com o núcleo da ABNT na criação de uma normativa com relação à acessibilidade para dispositivos móveis. Então, já existe umas regras da BNT que podem ser seguidos para ter essa base do que é considerado acessível ou não. E a gente está criando para esse ano, que vai ser provavelmente apresentado ano que vem, com relação à parte web. Então, assim, isso é um apoio para a legislação, para falar assim, o que eu tenho que seguir para falar que eu sou acessível ou não. Então, está sendo criado normas com relação a isso, normas brasileiras, porque existem diretrizes que são utilizadas internacionalmente, mas daí é aquela variação de entendimento jurídico, tipo, eu tenho que seguir essa, Sim. vale para o Brasil, tem essas questões. Então, mas hoje já está existindo essas normativas. Mas isso é explica, mas não justifica. Claro, claro. Então, E tem uma outra questão também, e até colocando até o próprio TDC, eu acho, nesse balaio, porque é importante que o investimento em acessibilidade ele é um investimento meio que paralelo. Eu até falei isso na questão anterior, né? Mas os meios para se alcançar um acessível precisa muito da colaboração também de outras pessoas. Então, por exemplo, você tem um sistema um pouco mais complexo, que não depende de um software, que tem muitos serviços de terceiros envolvidos. E esses parceiros, nem todos eles seguem as mesmas diretrizes de acessibilidade, né? E muitas vezes as empresas elas preferem suportar o extraordinário, né, do que ter uma regra padrão de acessibilidade, está acessível o máximo possível para todo mundo. Como que você enxerga que as melhores práticas nesse sentido? Eu vou usar esse recurso como um recurso, que às vezes pode até virar uma muleta de não, se você não conseguir, fala comigo que eu te ajudo. E eu percebo que em vários momentos a pessoa com deficiência ela não quer esse tipo de abordagem, né? Porque não é uma abordagem ruim, mas muitas empresas usam isso como não, pelo menos eu te dei essa opção enquanto eu estou resolvendo. Como você acha que é uma abordagem, não digo nem boa, mas saudável para uma empresa que já está interessada, mas ela ainda não conseguiu construir um meio de chegar nessa acessibilidade, né? Olha, definir padrões desde o começo seria o essencial. E é o que facilita, porque assim, você constrói prédio, mas você não destrói ele para construir de novo. Então, assim, se você não começou a construir algo do zero, já com a previsão de acessibilidade, fica muito difícil você falar que assim, depois não vai ter. Mas assim, as pessoas usam exatamente isso como muleta. Porque não é porque você não começou do zero que no meio do caminho você não pode pensar em melhorar o contexto de acessibilidade.
E daí você cria uma dívida técnica depois de voltar e melhorar aquilo que foi para trás. Mas assim, se você não começar, nunca vai acabar. Nunca vai chegar onde tem que chegar, né? Vai chegar, porque assim, você vai falar assim, depois quando eu terminar de construir meu sistema, eu vou pensar em acessibilidade. Gente, nunca acaba. E no contexto de agilidade, algo nunca vai acabar. A não ser que acabe o contrato, algo nunca vai acabar. Então, se você não começar o contexto de acessibilidade, você nunca vai chegar nesse ponto. Então, assim, eu prefiro pensar, sempre começar o mais cedo possível é o essencial. Então, se você tem, por exemplo, terceiros, estabelecer uma regra mínima. Então, às vezes você não vai conseguir definir com tanto detalhamento por fonte de conhecimento técnico. Mas, Sim. assim, tem o contexto de exigências. Se alguém vai cobrar de você, você vai ter que cobrar daquela pessoa. Entendeu? Então, tipo, não é só esse terceiro vir com a desculpa de que não sabia. Não, você vai ser cobrado disso. Então, você vai ter que cobrar aquele. Então, assim, não é separar as responsabilidades. Mas você passar um direcionamento do que você precisa de acessibilidade, preciso até esse nível, preciso que funcione com pelo menos isso. Isso é um contexto que as pessoas deixam de lado, que elas pensam muito em requisitos não funcionais. Acessibilidade, usabilidade também é visto como um requisito não funcional. Mas existem contextos que são funcionais. Tem que funcionar nesse navegador, tem que funcionar com esse leitor de tela, tem que funcionar nesse celular com esse leitor de tela, com as versões mínimas tais. Isso é funcional. Se ele não está funcionando nesses requisitos mínimos, ele não vai ter acessibilidade. Então, você tem que, por exemplo, passar esses direcionamentos mínimos para quando você vai estar especificando com um terceirizado. Fala assim, olha, eu quero que você entregue isso com esses objetivos e tudo mais, e tem que funcionar nesse servidor, nessa infraestrutura, com esses recursos de acessibilidade. Isso é requisito. Então, as pessoas falam assim, é difícil passar requisitos de usabilidade, requisitos de usabilidade em um ou outro contexto, mas assim, de acessibilidade você tem ali na prática, então você pode cobrar. Então, assim, eu acho que muitos desses contextos é meio que falta de conhecimento, de não saber que você pode cobrar isso, colocar em contrato, é muito nesse sentido, no contexto de terceirizados. Em empresas, quando você tem isso internamente, eu vejo assim, estabelecer esse padrão e até conquistando os conhecimentos de acessibilidade em diferentes níveis. Porque a gente está falando muito no contexto de tecnologia, tipo, lá a pessoa desenvolvedora. Sim. Mas tem que começar em design. Tem que começar no planejamento. É desde a gestão até a ponta, Exato, né? porque senão você vai falar assim, não, vai ficar a responsabilidade do desenvolvedor, mas tem que vir os contextos de acessibilidade e definições de design. Mas beleza, fechou design, fechou desenvolvimento, e os testes? Como é que você vai saber se que está ok, que está acessível, não vai ter reclamação do público? Isso tem que constar no contexto de planejamento. Então, não é só teste funcional, teste de acessibilidade, com que perfil, com que pessoas. Então, assim, isso às vezes as pessoas isolam as áreas, mas o contexto, o fluxo de acessibilidade é um todo, entendeu? Entendi. Não, incrível. Essa visão, eu sinto que falta um pouco, né? Ter essa visão do todo para poder aplicar. E aí a gente chega no tema que é o tema do momento, né? E eu queria saber se inteligência artificial, que é o que eu quero falar, e agora não só as LLMs, que são o momento que elas estão mais no hype, mas inteligência artificial como um todo, se tem potencial para ajudar nesse processo de acessibilidade ou é mais uma camada de glacê que a gente está botando em cima de alguma coisa estranha para esconder ela, que na verdade não vai ajudar. Como que você está enxergando aí essa, eu não digo nem evolução, mas esse momento, né, de IA que está se espalhando para todo lugar, ela tem espaço para ser algo bom para acessibilidade? Tem em vários sentidos. Eu acho que no contexto, por exemplo, pandemia, que foi um contexto assim, online, 100% online, e você precisar e depender muito da parte de tecnologia, que a gente viu o quanto ela pode evoluir ainda nesses contextos. Então, hoje, por exemplo, existem alguns testes que foram divulgados da Microsoft para em tempo real, uma pessoa que está, por exemplo, fazendo língua de sinais, vinha o texto embaixo. Isso é uma pesquisa que eles estavam fazendo, teve uma divulgação, não sei o quanto foi para frente, mas assim, isso teve há anos atrás, porque você está no contexto online, você sempre tem que depender de um terceiro, de uma pessoa intérprete,
Em alguns contextos você vai ter, em alguns contextos pode não ter. Sim. Então, é garantir a independência das pessoas que você utiliza a parte de inteligência artificial. Então, uma pessoa surda que utiliza a língua de sinais, até uma pessoa cega que, por exemplo, precisa de ampliação de recursos. A gente pensa, por exemplo, muito isoladamente, mas, por exemplo, tem pessoas desenvolvedoras que são pessoas com deficiência que utilizam os recursos de inteligência artificial, o Copilot e tudo mais, para adiantar a parte de desenvolvimento. Uma Sim. pessoa, por exemplo, cega, para ela tem dificuldade de criar front-end, mas com o Copilot, por exemplo, ajudando nessa parte, ele já vai ter um esquema, vai ficar muito mais fácil. Claro. E além de outros contextos, por exemplo, contextos até pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência física também, a questão de utilizar a parte de inteligência artificial para reconhecimento do rosto e poder fazer navegações utilizando só os movimentos faciais. Existe Capturar a microexpressão da pessoa. microexpressões. Então, assim, é um amplo contexto que a gente pensa que vai ser um público muito isolado, mas o quanto, por exemplo, a legenda não ajudou na época da pandemia, que você, às vezes, o áudio estava ruim, ou você não estava entendendo, ou a pessoa está falando em outra língua, em palestras em inglês, algum conteúdo em inglês, e que você tem dificuldade de ouvir, mas ler ainda é bom e a legenda salva. Legenda também poderia ser utilizada nesse sentido. E até há pouco tempo atrás estão vindo os contextos de a pessoa fala numa determinada língua e mas isso é traduzido automaticamente. Ela dubla a Isso, pessoa. existe essa dublagem para a língua que você já está acostumado. Gente, isso é maravilhoso. Quantas pessoas que não aprenderam inglês, que não têm acesso a esse tipo de aprendizado, vão poder consumir Consumir um conteúdo que está inacessível Está para elas hoje. inacessível. Então, isso é acessibilidade. Então, a gente pensa assim, a acessibilidade é muito para pessoa com deficiência. Gente, é um amplo caminho que a inteligência artificial está colaborando. Então, a gente não pode pensar apenas num contexto muito isolado. Tem um contexto que que é o perfil principal, digamos assim, mas assim, é amplo. Quantas vezes a gente não utilizou, por exemplo, o contexto num podcast, de fazer transcrição automática, Sim. de reconhecer a minha voz e depois a sua, e isso sair separadamente, colocar num script. O quanto que isso não é a evolução da inteligência artificial? Então, assim, é contexto que a gente usa no dia a dia, que a gente esquece que é inteligência É artificial. verdade. Parece magia, né? Quando Exato. chega nesse nível a tecnologia, já parece que eu apertei um botão e tudo aconteceu de forma mágica, né? Exato. É incrível. Mas, Lívia, a gente fez esse apanhado, o tempo voou, né? Porque quando o papo é bom, o tempo vai muito rápido. E eu queria, pra gente ir se encaminhando pro final, a gente tem uma tradição também aqui, mais uma, né? Então, podcast cheio de tradições já, que é todo desenvolvedor tá sempre lá e pra cá de mochila, né? E a gente sempre pede o que você pode deixar da sua mochila para nossa audiência, que é uma coisa que você carrega, que pode ser uma mochila metafórica, um livro, um filme legal, um documentário, alguma coisa que você possa indicar para a galera que possa enriquecer, talvez no contexto da acessibilidade, ou se você quiser que seja outro contexto, também está valendo. Meu Deus, eu não estava preparado para esse contexto. Eu tenho uma séria problemática que eu sou uma pessoa que manda 20 links. A pessoa me fala um assunto, eu saio só Tenho mandando links. link. Tenho links, tenho coisas. Eu falo assim, nossa senhora, eu estou pensando um monte de referência aqui. Isso vai ser difícil. Livros. Tem o livro de introdução que eu falo que é tem de duas pessoas, do Reinaldo Ferraz, sobre acessibilidade web, e ele também tem um livro que é voltado para desenvolvedores pela Casa do Código, também de acessibilidade, uma acessibilidade mais prática. Os dois são do Reinaldo Ferraz, e a Thalita Pagani, ela tem um livro que chama Gaia. O Gaia, ele é um guia... não vou lembrar o título inteiro, mas é um guia que ela criou no mestrado dela para pessoas com autismo.
Legal. E é um guia voltado para pessoas desenvolvedoras, para pessoas nessa parte de design, tipo, baseado em regras de acessibilidade e como essas regras podem ser adaptadas e tudo mais para o contexto das pessoas com autismo. Então, ela explica todo o contexto, as dificuldades, as limitações de determinadas características da pessoa com autismo. Então, e é muito amplo com relação à parte de acessibilidade, não é tão limitado para pessoas com autismo. Então, são 3 livros que eu recomendo. Tá ótimo já. Tá. Você disse, não sei qual é. Pô, 3 livros. Eu pedi um, você já deixou 3. Não, é assim, só Que sai maravilha. mandando. Tem o último que, eu esqueci o nome da autora, mas tem na Amazon, chama Design Inclusivo, que também é de uma editora mais voltada para essa parte de conteúdo, referências mais de mestrado, de publicações mais voltado para da parte de pesquisa. Não vou lembrar o nome da autora, mas a capa é laranja. Boa. Design inclusivo, capa laranja, o pessoal se vira. Também não precisa entregar tudo assim de mão beijada, né? Tem que dar um pouquinho de esforço. Lívia, prazer demais te receber. Muito Foi obrigada. muito bom. Tá com a mão gelada. Nervosismo. Não, mas foi incrível. Espero que você tenha gostado. E deixa pra galera do podcast como é que eles podem te contatar, que daqui a pouco eles vão dizer, me manda aqui esses links aí pra mim, por favor, Lívia. Se vocês quiserem, inclusive, até mais links, mando todos. No LinkedIn, no Instagram, vocês me encontram como Lívia Gabos. Na verdade, em qualquer rede social. Se vocês verem uma Lívia Gabos, que não sou eu, que não fala de acessibilidade ou qualquer coisa nesse sentido, denuncie, não sou eu. Então, eu falo sobre isso nas redes sociais. E isso é basicamente isso. Demoro para responder por contextos de vida, que é complicado. Acontece. Mas tento responder, tento falar com todos, mas é isso. Tentem falar comigo e eu vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês. Fantástico, bom demais te receber aqui. E para você que nos acompanhou até agora, fica o convite de também seguir a gente no Spotify. Tem muitos mais episódios e toda quarta-feira tem episódio novo lá. Ou no seu agregador de podcast preferido, dá 5 estrelas pra gente. E caso você queira ver esse papo em vídeo, tem também o nosso canal no YouTube, onde tem os cortes, que é aquele formato bacana para você mandar para seus amigos, colegas de trabalho, divulgar o podcast. Agradecer mais uma vez os nossos parceiros aqui da 5ª temporada, que são Bradesco, TOTUS e da Rede. E convidar vocês que, obviamente, nós voltamos no nosso próximo episódio. Até lá. Valeu, galera. Tchau. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.